o uso de anfetaminas por caminhoneiros. Biometria será realizada nos municípios do arquipélago do Marajó. As causas do inchaço e das dores nas pernas e nos pés. Calendário mostra o patrimônio histórico de Belém. A história de Belém contada em um passeio no centro histórico. Vamos acompanhar a previsão do tempo e a agenda cultural para este final de semana. E no bate-papo musical, o trabalho da cantora Priscila Moreno. Hoje é sexta-feira, 15 de março, e o Nazaré Notícias está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre trânsito e saúde. Você já ouviu falar de anfetaminas? São drogas sintéticas que estimulam a atividade do sistema nervoso central, contribuindo para que o cérebro trabalhe mais rápido. Uma substância que tem sido consumida com frequência por caminhoneiros nas rodovias paraenses, já que ela também inibe o sono. Só nos últimos 3 dias de janeiro deste ano, 118 unidades de anfetaminas foram apreendidas nas rodovias federais paraenses, em 5 flagrantes a caminhoneiros, que utilizavam a substância enquanto dirigiam. Uma atitude que coloca em risco a vida do próprio motorista e de outras pessoas no trânsito. Esses medicamentos, eles são criados com fim de emagrecimento, né? Só que os caminhoneiros, eles se utilizam dessas medicações por conta do efeito colateral, que é tirar o sono. Então, muitos, principalmente os condutores de veículos de carga, eles se submetem a uma jornada excessiva na direção dos veículos para que consigam chegar com a carga no tempo hábil, né? Muitas vezes eles estão levando verduras e alimentos perecíveis. Então, muitas vezes eles estão 19 horas, 24 horas dirigindo sem parar. Isso é um grande perigo no que diz respeito à segurança viária. De acordo com a PRF, a prática comum nas rodovias paraenses resulta em apreensões diárias no estado. A maioria deles não apresentam nenhum sinal, né? Mas a gente consegue detectar que o condutor está sob efeito dessa droga quando a gente fiscaliza o seu tacógrafo. A gente percebe que ele está submetido a horas de direção. E é humanamente possível um condutor passar 24 horas dirigindo se ele não estiver sob o efeito de uma droga. E muitas vezes eles confessam também, né? E é flagrado em poder deles também a cartela contendo medicamento ou então pelo veículo. Então, dessas formas que eu falei, a gente consegue detectar. Isso ocorre porque, além de ser crime, o uso de anfetaminas põe em risco a segurança no trânsito, já que depois do efeito estimulante da droga, a sonolência causada pela falta do sono diminui a atenção e o bom desempenho do motorista, expondo o condutor e os demais usuários das rodovias aos acidentes de trânsito. Muitas vezes causando acidentes graves que vitimam não só ele, mas também outras pessoas que estão trafegando no momento. E segundo a literatura médica, o uso contínuo dessa droga provoca quadros psiquiátricos graves de depressão e irritabilidade. Em geral, as pessoas ficam deprimidas, tristes, irritadas, muito ansiosas, com ataques de pânico e às vezes com reação suicida. Algumas chegam a desenvolver quadros psicóticos ou paranoicos graves. Agentes da Superintendência do Sistema Penitenciário do Pará encontraram drogas e celulares durante revistas de rotina realizadas em presídios do Nordeste e Sudeste do Pará. Segundo a SUSIP, 13 celulares e petecas e tabletes de entorpecentes foram apreendidos. As apreensões aconteceram em unidades prisionais de Santa Isabel, Altamira e Parauapebas. A SUSIP informou que todo o material apreendido foi encaminhado para a perícia e depois será descartado. Os detentos que estiveram nas celas onde os objetos foram encontrados responderão a um procedimento disciplinar penitenciário. E agora uma notícia boa para quem ainda não cadastrou sua biometria. O Tribunal Regional Eleitoral do Pará segue mais uma etapa do sistema de biometria, agora nos municípios do arquipélago do Marajó.
Neste mês de março, a biometria chega aos municípios de Melgaço, Breves e Cachoeira do Arari. Por isso, o TRE do Pará convida os eleitores locais a comparecerem ao cartório eleitoral mais próximo, munido de documento oficial com foto e comprovante de residência atualizado. No município de Melgaço, 9.874 eleitores ainda precisam realizar o processo biométrico. Em Breves, 45.345 eleitores. E em Cachoeira do Arari, 11.757 eleitores devem fazer o cadastramento biométrico. O TRE alerta que o recadastramento biométrico é obrigatório e o cidadão que não estiver com a sua situação regular com a Justiça Eleitoral terá o título de eleitor cancelado, o que pode ocasionar a perda de benefícios sociais como Bolsa Família e Seguro Defeso, ficando também impossibilitado de emitir carteira de identidade e passaporte. Você gosta de chá? A bebida pode ser consumida quente ou gelada e oferece inúmeros benefícios. Feitos à base de ingredientes naturais, essa bebida é fonte de agentes antioxidantes poderosos que protegem o organismo e previnem contra diversas doenças e enfermidades. E para falar sobre os chás, Priscila Pinheiro conversou com o nutricionista clínico Eduardo Cordeiro. Isso mesmo, no nosso quadro de nutrição desta semana, nós vamos falar sobre os benefícios e propriedades dos chás. Quem vai conversar conosco sobre esse assunto é o nutricionista clínico Eduardo Cordeiro. Eduardo, muito obrigada pela sua participação aqui no Nazaré Notícias. Explica para a gente sobre esses benefícios dos chás, como é que funciona? Bom, cada chá tem o seu princípio ativo e esse princípio ativo vai atuar no organismo fazendo com que ele tenha uma melhora daquele sintoma pelo qual você tomou o chá. E existem os chás que você pode tomar também pela manutenção do organismo, que são os chás que a gente costuma dizer que você pode tomar de forma diária, né? Por exemplo, o chá de camomila ele tem uma função de acalmar, é isso? Cada tipo de chá, cada material usado para fazer esse chá tem aí uma propriedade. Sim, por exemplo, eu não posso tomar um chá de camomila se eu vou sair para dirigir, se eu vou passar longas horas numa estrada, se eu vou fazer uma viagem para Salinas, para Mosqueiro. Eu não aconselho a fazer isso, porque ele tem ação calmante. Mas, por exemplo, se você estiver querendo substituir um café pelo chá, aí você tem as opções de tomar o chá verde, o chá preto, o chá branco. Esses chás que são... que tem como base a camélia, geralmente esses chás que levam a cor, né? Preto, branco, verde, eles são muito bons, eles são energizantes, antioxidantes, tá? Então, cada chá tem uma função e é indicado para uma determinada situação. Tem alguns chás aí que aparecem na mídia, como o chá de hibisco, utilizado para emagrecer. É correto utilizá-lo antes de uma consulta com o nutricionista ou não? Na verdade, quando você vai ao profissional, quando você busca o auxílio profissional, eu já recomendo que você espere que o profissional recomende, ele prescreva para você, e não que você faça o uso e vá mascarar o resultado de um exame, vá mascarar uma avaliação feita por esse profissional. Então, o ideal é que você espere para que o profissional faça a recomendação, para que ele faça a orientação devida. Eduardo, agora existe também os chás industrializados, que são pó, né, que as pessoas utilizam também para esse princípio de ficar acordada, para ficar mais ativa e emagrecer. Eles são recomendados ou não? Podem fazer mal à saúde? O chá em pó, na verdade, é a folha desidratada. Essa folha desidratada, para algumas pessoas, elas sentem, para quem gosta de chá, para quem está acostumado, elas sentem alteração no sabor do chá. Então, essa alteração faz com que a pessoa realmente crie uma resistência ao chá, né, industrializado, mas ele está numa dosagem boa. Alguns podem ser vendidos também com outras substâncias para que a pessoa consiga ficar ativa e tenha mais energia, consiga suar? Existem as combinações de chá, tá? E tem também o chá termogênico, né? Por exemplo, o gengibre é um tipo de chá que eles fazem de forma termogênica, que faz com que a pessoa tenha, né, um gasto de energia maior, comece a gastar mais calorias. Então, eles fazem algumas combinações, são vários no mercado, que são os chás termogênicos. Qual a recomendação diária dessa ingestão? A recomendação diária é que você tome um chá
se você vai substituir o café, né, você vai e faz uso daquele chá específico no café. Mas, se você tem uma necessidade, por exemplo, eu estou com dor de cabeça, eu preciso dormir, né? Logicamente, orientado por um profissional, que fique bem claro, né? Orientado por um profissional, você pode fazer uso de chás diferentes, tá? Porque qualquer outro chá que você tome em excesso, ele vai te fazer mal. Ele tem um princípio ativo que vai atuar no teu organismo e assim como ele faz bem na dosagem certa, ele vai fazer mal em excesso. Então eu recomendo no máximo uma dose por dia. Eduardo, para a gente encerrar, existem alguns mitos, né, a respeito dos chás, que eles podem fazer mal para os rins e determinados chás podem fazer mal para a pessoa que tem hipertensão, como o de canela, por exemplo. Isso é verdade ou não? É um mito? Não, é verdade, porque, como eu falei anteriormente, até o que é bom em excesso faz mal. Tá? Então a concentração desse chá, né, vai fazer com que o princípio ativo dele possa sobrecarregar um órgão de filtração. Tudo que está em excesso ele vai precisar ser excretado, vai precisar sair. E as nossas vias de excreção geralmente vão ser o rim, né, que ele vai ser eliminado através da urina, ou vai ser eliminado algum resíduo através de fezes, tá? E aí já sobrecarrega o fígado. Ok, Eduardo, muito obrigada pelas suas informações aqui no nosso quadro de nutrição, Nazaré Notícias. E se você tiver outros temas, envie para a nossa produção. O número é 988023444. Volto com vocês aí no estúdio. E agora vamos falar de economia. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, ficou em 0,43% no mês passado em São Luís, no Maranhão. O crescimento do índice se deve à alta dos preços da educação e alimentação, segundo divulgou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. As despesas com educação tiveram aumento de 2,67% na variação de preços no mês de fevereiro. Dentre os itens de despesa no grupo Educação, o que mais contribuiu para o aumento foi a mensalidade dos cursos regulares, caracterizados pelas creches, educação infantil, ensino fundamental, médio e superior. O aumento foi de 3,82%. Já no setor alimentação, o que tem pesado no bolso do maranhense é o preço do feijão. As maiores altas ocorreram no feijão carioca, de 43,82%, feijão branco, 21,73%, feijão preto, 21,31%, e o feijão fradinho subiu 18,36%. Apenas 3 grupos de despesa apresentaram deflação. São os setores de habitação, vestuário e artigos de residência. E agora vamos falar de saúde. Inchaço, principalmente nas pernas e nos pés, é comum entre as pessoas. Ele pode ter vários motivos, mas normalmente está associado a doenças e ao estilo de vida. Andar o dia todo ou passar boa parte dele sentado. Esses são 2 extremos que, em geral, resultam no inchaço nas pernas e nos pés, mas não são exatamente o motivo dele. Uma das principais causas que podem ter prejuízo na circulação é decorrente do peso. Então, o excesso de peso, ele acaba tendo esse prejuízo na circulação, o sobrepeso, a própria obesidade, doenças como diabetes, alterações de colesterol, que pode prejudicar na circulação, são uma das principais causas hoje em dia que a gente encontra. Ou seja, o que parece um caso isolado de má circulação pode estar associado a doenças mais graves. Ele acaba sendo um sinal clínico, onde o paciente nos procura para identificar a causa, e aí, decorrente desse sintoma, a gente vai atrás da etiologia. Investigação clínica necessária devido aos riscos que o inchaço frequente pode causar. A partir do momento que tem os sintomas, a sensação de inchaço, a dificuldade na circulação, deve sim procurar um médico para fazer o diagnóstico correto, porque pode ser o primeiro sinal de alguma doença crônica. Para evitar tais riscos e prevenir o quadro de inchaço, a mudança no estilo de vida é o mais indicado. A prevenção é a melhor chave na questão do tratamento dessas questões circulatórias. Então, melhorar a questão do peso, procurar auxílio de um nutricionista, de um médico para ter uma orientação adequada no emagrecimento, melhorar o perfil alimentar, associar uma atividade física regular, são um dos tratamentos preventivos na melhora da circulação.
Participe da produção aqui do Nazaré Notícias. Envie sugestão de temas para o nosso WhatsApp. O número é o 988023444. E ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Seja mais um e faça parte da família Nazaré. Ligue 4006-9211. E você acompanha ainda nesta edição. Calendário mostra o patrimônio histórico de Belém. A história de Belém contada em um passeio no centro histórico. Vamos acompanhar a previsão do tempo e a agenda cultural para este final de semana. E o bate-papo musical com o trabalho da cantora Priscila Moreno. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar sobre patrimônio histórico. Parte de um casarão desabou no bairro da Cidade Velha, aqui em Belém. Segundo o Corpo de Bombeiros, 3 pessoas se encontravam no interior da casa no momento do ocorrido, mas ninguém ficou ferido. Eles foram retirados por uma janela. O muro atingiu um estacionamento vizinho ao casarão e danificou 2 carros. O desabamento ocorreu por volta das 17 horas de ontem. A Defesa Civil Estadual foi chamada e acionou a Defesa Civil Municipal. De acordo com o Centro Integrado de Operações, o imóvel localizado na Travessa Gurupá é um patrimônio histórico. E ainda falando de patrimônio histórico, há anos a situação de abandono dos casarões históricos vem preocupando muitas pessoas. Como já noticiamos em outras vezes aqui na Rede Nazaré Televisão, só para se ter uma ideia, até 2017, dos 1.700 imóveis tombados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, cerca de 200 estavam em situação de risco por terem sido abandonados pelos donos. Uma ação quer mostrar a importância da preservação desse patrimônio e promover a autoestima da cidade por meio de confecção de um calendário. Passeio por Belém. Assim é o calendário desenvolvido pelos arquitetos do projeto Eu Apoio a Preservação do Patrimônio Histórico de Belém. Um jeito diferente de conhecer lugares que narram um pedaço da nossa história. A ideia surgiu em 2017, mas só esse ano ganhou páginas, fotos e, claro, datas. O calendário, na verdade, é uma das ações do projeto maior que é chamado Eu Apoio a Preservação do Patrimônio de Belém. Nós começamos a pensar nele no final de 2017. Em 2018, convidamos alguns arquitetos para participar do projeto e eles aceitaram de coração, dando de presente para Belém esse ano de 2019 com esse belíssimo trabalho. Por isso, o cuidado com as fotografias precisou ser redobrado, para que elas fossem capazes de transmitir a beleza do local, respeitando a história e sendo ao mesmo tempo convidativa. Primeiramente, eu precisei encontrar uma harmonia entre o meu estilo de fotografia e a imagem que elas queriam passar, né? Então, eu tive que adequar o meu olhar, a minha sensibilidade, a minha autoria, junto com a expectativa delas, né? Elas queriam mostrar algum detalhe específico, né? Enriquecer ou valorizar algum espaço específico, então eu tive que encontrar isso. Várias fotos foram feitas, várias imagens foram feitas, até a gente casar isso, né? A imagem ideal que iria para esse primeiro momento, que era o calendário. Como Belém é uma cidade com muitos prédios históricos, o grupo precisou fazer uma espécie de curadoria para escolher quais seriam trazidos no calendário. Com a ajuda da Gorete, que faz o roteiro geoturístico da UFPA, nós escolhemos 18 patrimônios e colocamos no Fórum Circular para votação popular de quem participasse do fórum. Quais são os patrimônios que valem a pena conhecer em Belém? Foram escolhidos 12 e estão presenteados nesse calendário que nós estamos lançando agora. Com os prédios históricos definidos, foi a hora dos arquitetos envolvidos no projeto escolherem aonde iriam fotografar. E quando eu recebi o convite, que estava o cotado para ser, imediatamente eu disse, eu quero escolher o Palacete Bolonha. E aí eu fiz rápido um estudo sobre tudo, a história do Palacete Bolonha, a sua criação, sua projeção. E para mim foi bem tranquilo as nossas fotos, nosso trabalho dentro do prédio. Um encantamento que o trabalho pretende passar a todos os paraenses. Nós queremos que essas informações
estejam perto das pessoas que realmente precisam, é a população de uma maneira geral, porque aqui a gente, como arquitetos e às vezes as instituições, conhecem muito bem tecnicamente tudo, e a população em geral precisa saber de uma forma objetiva o que encontrar de informação nesse calendário. O principal conceito desse nosso trabalho, né, objetivo, né, é chegar até a sua mesa, a sua parede, né, dentro da sua casa, de alguma instituição, para que em algum momento você observe o que você tem de riqueza patrimonial dentro da sua cidade. Algo que eles conseguiram dentro da própria equipe. Foi enriquecedor para mim, né, enquanto profissional, enquanto paraense, né, de descobrir espaços maravilhosos que contam a nossa história e a gente não fica sabendo, né? Se você quer conhecer um pouco mais desse trabalho... Nós temos uma rede social no Instagram, eu apoio PP Belém, e também o site www.arqueco.com.br, onde as pessoas podem ter acesso a uma contribuição voluntária do calendário. E agora vamos falar de trânsito. O Detran do Amazonas está com inscrições para o curso de capacitação para monitor de transporte escolar, obrigatório para o exercício da atividade na capital. São 100 vagas ofertadas e as aulas serão ministradas nos dias 30 de março e 6 de abril. Juliana Brito tem mais informações. Para participar do curso é preciso ser maior de 18 anos, ter concluído ou estar cursando o Ensino Fundamental 2, apresentar RG, CPF e também atestado de antecedentes criminais. Os interessados devem se inscrever na Gerência para Educação de Trânsito, que fica na Avenida Mário Ipiranga, no Centro-Sul de Manaus. O atendimento é de segunda a sexta-feira, de 8h30 da manhã até a 1h30 da tarde. No ato da inscrição, o candidato deve doar 2 latas de leite em pó integral. Lembrando que as inscrições vão até o dia 29 de março. Juliana Brito para o Nazaré Notícias. A partir de hoje pode acontecer a coincidência entre as marés altas e fortes chuvas aqui em Belém. Segundo a Marinha do Brasil, a partir de domingo as águas do rio devem ser superiores a 3 metros, o que pode aumentar o risco de alagamentos em áreas baixas e que sofrem influência de canais. E de acordo com a Prefeitura de Belém, agentes da Defesa Civil Municipal, da Secretaria Municipal de Saneamento, da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana e da Guarda Municipal de Belém estão em alerta para atuarem de forma integrada, caso necessário. Então vamos para aproveitar e acompanhar como fica a previsão do tempo para este final de semana em municípios da Amazônia. Em Belém, capital paraense, o sábado será com céu encoberto durante a manhã e pancadas de chuvas ao decorrer da tarde. Já o domingo será nublado e com chuvas. A temperatura varia entre 23 e 31 graus. No município de Vigia, nordeste do estado, o sábado será de céu encoberto. Já no domingo, o sol deve aparecer entre muitas nuvens. Estão descartadas possibilidades de chuva neste fim de semana. A temperatura varia entre 23 e 30 graus. Em Nova Timboteua, também no Pará, o sábado e o domingo será de sol entre muitas nuvens, mas não estão previstas chuvas. A temperatura varia entre 24 e 29 graus. Em Barra do Corda, no estado do Maranhão, o céu amanhece encoberto no sábado e no domingo com possibilidade de chuva pela parte da tarde. A temperatura varia entre 24 e 28 graus. No município de Lábrea, no estado do Amazonas, o sábado será de sol entre muitas nuvens, assim como no domingo. Estão descartadas chuvas. A mínima prevista é de 25 graus e a máxima de 30.
E em Sinop, no Mato Grosso, a previsão do final de semana será de tempo encoberto tanto no sábado quanto no domingo. Apesar do tempo fechado, não estão previstas chuvas. A temperatura varia entre 24 e 32 graus. E vamos também acompanhar agora a nossa agenda de cursos, concursos e estágios. Estão abertas as inscrições para o curso livre de língua alemã da Universidade Federal do Pará. O curso pode ser feito por qualquer pessoa com ensino fundamental completo. As inscrições ocorrem até amanhã, dia 16, pela internet. As aulas serão realizadas no período de 22 de março a 13 de junho desse ano, na Casa de Estudos Germânicos. O Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira, no Maranhão, recebe até hoje inscrições para o concurso público que vai preencher 45 vagas, divididas entre os níveis médio e superior, para atuar na área de execução das ações em saúde indígena. Os aprovados no concurso trabalharão 40 horas semanais. O certame é voltado para enfermeiros, cirurgiões dentistas, assistentes sociais, nutricionistas, psicólogos, auxiliares de saúde bucal e técnicos de enfermagem. A Prefeitura de Cajazeiras, na Paraíba, abriu vagas para o concurso público. A seleção tem a finalidade de preencher 189 vagas em cargos para todos os níveis de escolaridade. As inscrições devem ser feitas até o próximo domingo, dia 17. Estão abertas as inscrições de edital para a primeira mostra de teatro Nilza Maria, que selecionará 16 espetáculos de teatro adulto e infanto-juvenil para apresentações em comemoração ao Dia Mundial do Teatro, celebrado no dia 27. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas até o dia 18 de março, na sede da Secult, localizada na Avenida Magalhães Barata, em Belém. Elas devem ter as inscrições formulário prévio preenchido pela internet. A mostra deve ocorrer no Teatro Valdemar Henrique, no Teatro Gasômetro, no Anfiteatro Gasômetro e no Coreto do Parque da Residência, entre os dias 27 e 31 de março. Foi lançado esta semana em Macapá o serviço de parcelamento das taxas de veículos em até 12 vezes no cartão de crédito. Com a opção, a população poderá quitar valores de multas, seguro DPVAT, reboques, diárias de pátio e licenciamento de carro ou motocicleta. Mais detalhes com Juliana Brito. A novidade está disponível nos guichês da Companhia de Trânsito de Macapá, nas unidades Superfácil Bairro Central e também Superfácil Zona Norte. O parcelamento é disponibilizado para pagamento de taxa de veículos, como vocês citaram, e também para pagamento de multas, que recebem desconto de 20% e até 40% fornecido pelo Denatran. O proprietário também pode pagar de forma única por meio de débito em conta corrente. Juliana Brito para o Nazaré Notícias. A história de Belém contada em um passeio de domingo guiado no centro histórico da capital. É assim que funciona o projeto de extensão do roteiro geoturístico da UFPA. Este mês, os organizadores estão preparando uma edição especial em homenagem ao Mercado do Ver-o-Peso, que está prestes a completar 392 anos de fundação. E para saber um pouco mais sobre a programação, Priscila Pinheiro conversou com a coordenadora do projeto, professora Maria Gorete Costa Tavares. Isso mesmo, e para falar sobre o roteiro geoturístico, que é uma iniciativa aí muito boa para quem quer conhecer um pouco da história da cidade de Belém, nós convidamos a coordenadora do projeto, a professora Maria Gorete da Costa Tavares. Professora, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Já existe há cerca de 8 anos esse projeto. Como foi pensado? Como foi que ele surgiu? Isso, é um projeto que já existe desde janeiro de 2011. E o objetivo é nós fazermos percursos a pé no centro histórico de Belém, para falar do patrimônio, tanto o patrimônio material, edificado, como o imaterial, falando um pouco da geografia da cidade, da história, da arquitetura da cidade, de elementos da cultura em geral da cidade. O objetivo é justamente nós valorizarmos esse potencial do patrimônio histórico, do turismo patrimonial, e da importância da cidade de Belém, que já possui 4 séculos
de construção, considerando a entrada dos portugueses, e mesmo antes com a presença também dos indígenas aqui. Professora, e como é organizada a programação? Bom, hoje nós temos 12 roteiros que são oferecidos de forma intercalada, né? Sempre 1 ou 2 vezes ao mês. A gente faz uma divulgação pelas redes sociais, Facebook, WhatsApp, por e-mail. As pessoas têm um link para se inscrever, mas se quiser chegar na hora do roteiro, pode se inscrever na hora. É totalmente gratuito, as pessoas que desejarem podem participar. É um projeto de extensão, né, da UFPA, da Faculdade de Geografia, a faculdade que eu sou professora lá, né? E que possui também a participação dos alunos, que são monitores, são alunos do ensino médio, alunos da graduação, da geografia, alguns do turismo, já tivemos da arquitetura, da museologia, da história, e alunos da pós-graduação, que desenvolvem pesquisa também relacionada ao tema, né, do patrimônio na cidade de Belém, no estado do Pará, através do trabalho de conclusões de curso, das dissertações de mestrado, das teses de doutorado. Então, é uma integração também do ensino, da pesquisa e da extensão que a universidade faz e oferece ao público, né? E qualquer um pode, então, ir lá participar. É uma caminhada em torno de 4 horas, 3 horas e meia, 4 horas. Começa sempre 8h30, nós marcamos um ponto de encontro, e aí nós vamos parando em pontos fundamentais, 10 a 12 pontos, e falando da geografia, da história, da arquitetura, da cultura, e termina por volta mais ou menos de meio-dia cada evento. Professora, isso é super importante, né, para quem mora aqui na cidade, fora os pesquisadores universitários. Como é que as pessoas abraçam esse projeto? Qual a experiência delas depois de conhecer um pouco da cidade? Olha, nós avaliamos depois desses 8 anos que tem sido extremamente positivo, principalmente porque, um dado interessante, nesses 8 anos, na nossa estatística, em torno de 8.000 pessoas já participaram. Dessas 8.000 pessoas, 95% são moradores da cidade. Não são só turistas, né? A maioria são moradores. Então, revela a importância do projeto para o próprio morador da cidade de Belém conhecer a cidade de Belém. Você só pode valorizar, defender, pensar em ações de melhoria de qualidade de vida para a cidade, se você conhece a cidade, né? Então, o morador cada vez mais vem participando e isso possibilita com que haja a formação da cidadania, o engajamento sobre a importância da questão da preservação, dos prédios, da cultura local, né? E isso aí é de fundamental importância. E falando um pouco da cultura local, nesse mês tem uma edição especial, né, em comemoração ao aniversário do Ver-o-Peso, é isso, professor? Isso, no próximo dia 24 de março, no domingo, nós vamos fazer uma edição especial, né, do projeto, em função do aniversário do Ver-o-Peso, né, o nosso Veropa, que está fazendo esse ano 392 anos, né? E aí, todo aniversário, anualmente, nós fazemos essa edição especial, onde nós percorremos, né, o Ver-o-Peso, a feira, a Pedra do Peixe, os mercados, as herveiras, né, vários setores do Ver-o-Peso, o entorno do Ver-o-Peso também, contando um pouco dessa importância social, econômica, política, cultural, né, e ainda é, né, sem dúvida, todas as pesquisas demonstram isso, que é o nosso maior ponto de representatividade simbólico, né, da cidade. Então, todos estão convidados. Sai 8h30, lá o ponto de encontro é ali na Estação das Docas, no terminal turístico, aquele portão ao lado do Ver-o-Peso. A gente se encontra lá. Mesmo quem não se inscrever, pode entrar lá no nosso Facebook, né, Roteiro Geoturístico, tem o link de inscrição, mas também pode comparecer no dia, na hora que você se inscreve na hora. E é só isso, ir e participar e aproveitar desse dia, né, para conhecer mais sobre a cidade, mais sobre o Ver-o-Peso também. Tá certo, professora, muito obrigada pelas suas informações e fica aí o convite para você participar desse próximo roteiro geoturístico, uma iniciativa muito boa e uma experiência também engrandecedora para você que mora aqui na capital paraense. Eu volto com vocês aí no estúdio. E vamos acompanhar agora a nossa agenda cultural para este final de semana. Até o
o dia 20 de março, o Cine Olímpia exibe a produção francesa Passo a Passo. O filme é uma comédia dramática que narra a história de um jovem que, depois de um grave acidente, enfrenta uma jornada de renascimentos, reencontros e paciência, junto de seus amigos. No final de semana, a exibição começa às 4h30 da tarde e de terça a sexta-feira, às 6h30. A entrada é franca. Para a criançada, amanhã deste sábado, no Sesc Ver o Peso, será de contação de histórias. Com a narração da história Piratas, feita por Gil Ganesh, as crianças serão convidadas a construir um barco, feito de cabo de vassoura e tábuas. A programação começa às 11 horas da manhã e é gratuita. Também no sábado, o grupo O Forró das 3h30 fará show em homenagem aos mestres Dominguinhos e Luiz Gonzaga, na Casa do Fauno. Com muito forró e baião, a apresentação começa às 10 da noite. Para mais informações, ligue código 91, número 99808-2322. E como hoje é sexta-feira, vamos finalizar o Nazaré Notícias com música. Ela é paraense e vem crescendo no cenário musical do nosso estado. Priscila Moreno é cantora e intérprete, se apresenta em casas de shows aqui da capital paraense. No bate-papo musical de hoje, Priscila Pinheiro conversou com a cantora sobre a sua vida e os seus projetos. Sexta-feira chegou e é dia de encerrar a semana com música aqui no Nazaré Notícias. No nosso bate-papo musical de hoje, nós vamos receber a minha xará, Priscila Moreno, que é cantora, compositora e intérprete. Priscila, muito obrigada pela sua participação aqui conosco no Nazaré Notícias. Conta pra gente como foi que você iniciou a sua carreira aqui na capital paraense. Eu que agradeço, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Bom, eu comecei minha carreira como a grande parte dos músicos iniciam na igreja, né? Os meus estudos musicais iniciais foram dentro da igreja. Passado algum tempo eu passei pelo teatro musical, comecei meus estudos por lá também. E em meados de 2013 eu comecei a ingressar nas bandas daqui da capital de Belém, né? A primeira banda que eu fiz parte foi a 80 BPM e nós fizemos shows por várias casas renomadas de Belém. Passei por muitos projetos depois, até que decidi finalmente construir o meu próprio projeto e colocar em prática aquilo que as pessoas que seguem meu trabalho me pediam. Como foi que começou o seu projeto? O meu projeto começou após a saída da minha última banda. Muitos fãs que seguiam o meu trabalho começaram a exigir, de certa forma, que eu colocasse em prática um projeto solo, que colocasse as minhas composições, para as pessoas poderem escutar, que colocasse aquilo que eu sinto de verdade, mas em carreira solo. E aí eu reuni com todo o pessoal da minha banda e decidimos colocar isso em prática. Me and my eye and my teeth dry, get on without my guy. Como é que está o seu projeto hoje aqui na capital paraense? Muitos shows? Sim, a gente fechou uma parceria com o pessoal da GM Produções. Muito obrigada, meninas. Elas fazem um trabalho maravilhoso. Nós conseguimos muitas casas. Nós já tínhamos, né, um espaço muito grande pelas bandas das quais eu participei. Agora, Priscila, me diz uma coisa. Vocês têm um projeto só com músicas de reggae com mulheres, é isso? Sim, eu faço parte do projeto Tropical Reggae, que é uma banda formada só por mulheres. É a primeira banda de reggae formada só por mulheres do Brasil. A Tropical Reggae é um achado, é um ganho no meio do reggae, porque ele é basicamente dominado por homens, e aí você tem num palco só mulheres. Como é que está seu projeto para esse ano de 2019? Esse ano de 2019 nós temos a ideia de colocar em prática o que nós fazemos. No caso, eu queria colocar as músicas que eu compus e nós já estamos trabalhando em estúdio.
tanto o projeto Priscila Moreno quanto o projeto Tropical Reggae. Vamos colocar na plataforma 2 músicas para a galera que curte nosso trabalho conhecer um pouco do que a gente compõe. É um EP isso? É um EP. Priscila, quem quiser encontrar vocês nas redes sociais, qual é o endereço, o telefone? Bom, nas redes sociais é muito fácil, eu inclusive brinco sempre que é só procurar Priscila Moreno com 2 N's. Você vai achar em todas as redes sociais, Facebook, Instagram, @eupriscilamoreno com 2 N's. Temos também canal no YouTube, Priscila Moreno com 2 N's. Enfim, tudo com 2 N's você vai encontrar. Priscila, muito obrigada pela sua participação aqui no Nazaré Notícias e muito sucesso na sua carreira. Obrigada, querida. Muito obrigada por me receber. Estou muito feliz realmente com o convite e eu espero que todos vocês sigam a gente por lá. Tropical Reggae é Priscila Moreno. Fica aí o convite para você seguir a Priscila Moreno nas redes sociais e participar dos shows dela aqui pela capital paraense. Ela sempre está aí pelas casas de show. E se você quiser rever outras reportagens no Nazaré Notícias, basta entrar no portal da Fundação Nazaré de Comunicação, www.fundacãonazaré.com.br. Você pode acessar também as nossas redes sociais, FNC Belém e YouTube, canal Fundação Nazaré de Comunicação. O Nazaré Notícias de hoje vai ficando por aqui. A gente se encontra na próxima edição. Até lá!